Então, a gente lembra na história recente de pessoas que se favoreceram e ainda hoje se favorecem. A gente pode lembrar, vocês com certeza sabem, que existe um partido que se chama PT, Partido dos Trabalhadores. Eles advêm justamente disso. Eles perceberam, a questão social, ela sai da ilegalidade, ela sai de ser tratada pela polícia e começa a ser tratado como algo de política. E por conta disso, muitos direitos advêm juntos, né? Quando a política percebe que nós, trabalhadores, por que eu nos incluo? Porque o assistente social, sim, ele é proletariado, tá? Então, na verdade, quando eles percebem que nós, proletariados, somos muitos e podemos colocar várias pessoas dentro dessa política lá, né, onde, né, ele votar realmente de fato. Então, o PT, ele usou disso, não só o PT, o PSOL, muitos são os partidos que usam esse discurso do trabalhador. O Getúlio Vargas, ele é considerado pai dos pobres, a gente pode olhar no livro de história aí dos filhos de vocês, se tiver gente que acabou de sair, que há 2 anos estava no 3º ano, sabe disso. Fala-se que Getúlio Vargas é pai dos pobres, mas pai dos pobres? Não. Na verdade, ele só assinou direitos que estavam sendo pedidos à política, aos gestores, há muito tempo, há mais de 10 anos. Portanto, eu não posso considerar ele como pai dos pobres porque ele não deu nada. Ele não disse assim, esse direito é legal. Não, esse direito eu vou garantir as mulheres a terem licença maternidade. Não, foram direitos conquistados a duras penas, tá? Então a gente é contra ele ser chamado de pai dos pobres por conta disso. Porque na verdade ele não inventou nada, ele não inventou a roda já existia. A luta para ter esse direito, ela já existia. Não foi Getúlio Vargas, ele só sancionou, tá certo? Então, vamos lá, vamos mais pra frente. Relembrando, inicialmente, o combate aos problemas do cotidiano da população expropriava-se da riqueza socialmente produzida, era travado mais no âmbito privado do que público e fortemente centrado no assistencialismo e na repressão. É tudo isso que eu já venho falando. O serviço social profissional teve suas origens no contexto do desenvolvimento capitalista e do agravamento da questão social no Brasil, ambos na década de 30. Então, certo? Na década de 30, quando tem essa relação burguesia versus proletariado e tem aquele exército industrial de reserva que a gente já falou, com todas as questões sociais, expressões das questões sociais surgindo, fome, desemprego, insalubridade, altos índices de morte, de trabalho infantil, altos índices de morte pela insalubridade, altos índices de mortes no trabalho. Tudo isso são agravamentos da questão social quando aqui no Brasil começa-se a industrialização. Quando a indústria vem para cá, isso aflora a questão social, ela realmente grita no nosso país. A manifestações e enfrentamentos da questão social. No Brasil é urgente e indispensável realizar a redistribuição de renda, ampliando os gastos sociais com a população privada do acesso e dos bens e serviços de que precisa para participar de uma humanidade igualitária e emancipatória. No chat, um dos alunos me perguntou assim, o que é distribuição de renda? E eu falei assim, o Bolsa Família é uma forma de redistribuir a renda. Vamos lá, vamos aqui, botar eu bem grandona para vocês olharem bem. A redistribuição de renda nada mais tudo que a gente compra tem imposto. Né? Quando a gente compra uma TV, um celular, a gente pede a nota fiscal, peçam, tá? Peçam. A gente não tem esse hábito em cidade pequena de pedir nota fiscal, mas eles estão sonegando impostos, que esses impostos retornam para a população. Certo, então vamos lá. Quando eu compro uma televisão, na nota fiscal tem lá R$100 de imposto do Estado, R$30 R$200 de imposto para o governo federal. Tá lá. Observe na nota fiscal.
isso não é só para televisão, não é só para eletrodoméstico, isso é para tudo, para um fósforo, tá? Então, tudo tem um imposto do Estado e o imposto ao nível federal. O imposto ao nível federal é maior do que o do Estado, certo? Então, tudo que a gente consome volta para o Estado. Existe lá em São Paulo um impostômetro, que é esqueci, fugiu da memória. Mas lá ele fala quanto de imposto a gente paga por dia. E segundo eles, segundo a Diesel, que é uma empresa que ela faz vários dados interessantes, que é até interessante que a gente fala muito dela, que a gente trabalha 4 meses no ano, janeiro, fevereiro, março e abril, só para pagar imposto. Então, na verdade, do meu salário, 4 meses eu dou para o governo e os outros meses, os outros 8 meses, eu realmente usufruo. Mas os outros primeiros 4 meses eu entrego para o Estado. Todo mundo que trabalha. Imagine isso. Então, é um montante que volta para o Estado muito. Então, na verdade, quando a gente diz assim, a escola pública é nossa, o SUS é nosso, é justamente isso, porque nós que pagamos. Nós somos os patrões dos prefeitos, dos vereadores, porque nós damos 4 meses do nosso salário para esse Estado, todas as formas de Estado, União, município e Estado, para os 3 entes federados, para que eles organizem a sociedade, certo? Então, eu pego essa renda e eu redistribuo. Qual é essa redistribuição? A forma mais clara da gente ver a redistribuição de renda é o PBF, é o Programa Bolsa Família, né? É uma das formas que a gente vê claramente o dinheiro voltando para a população, tá? Mas muita gente critica, professora, realmente, muita gente critica, porque dizem que a gente dá o peixe e não ensina a pescar. Mas o Programa Bolsa Família, ele, a princípio, ele foi criado, não sei se vocês sabem, pelo FHC. O Lula, ele só botou em prática. O FHC começou, quem botou em prática e quem disseminou foi o Lula, realmente. Então, na verdade, o Lula, quando botou Bolsa Família, quando botou em prática, né? Que ele não criou, ele botou em prática do governo do FHC, ele redistribuiu a renda. E, portanto, a população, ela teve acesso. A gente sabe para onde vai nosso dinheiro. Antes, a gente dizia o quê? Eu não sei para onde vai meu dinheiro, porque a saúde não presta, a educação não presta, as estradas não prestam. E eu pego 4 meses do meu salário e entrego para o Estado e eu não sei para onde vai. Porque o Estado, com esse dinheiro que a gente devolve para ele, com o que a gente paga, faz com que ele mantenha toda a economia, né? Todas as interferências necessárias, é para fazer tudo funcionar direitinho, mas não, né? Pelo contrário, né? A gente sabe que as coisas públicas, por vezes, são piores do que as coisas privadas. A gente até, não, mas na escola pública o aluno não aprende direito, aprende mais na escola privada. Por conta dessa percepção que a gente tem de que a coisa pública não funciona, e isso é histórico, tá bom? Então, espero que tenham entendido essa questão da distribuição, redistribuir. Eu pego a renda da população toda, os 4 meses, e fica com o Estado. E aí, como eu distribuo, como eu devolvo à população? Através de educação, as escolas têm que funcionar, tem que ter lanche, da saúde tem que ter vacina, tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter tudo que tem que ter. Tem que ter os carros funcionando, tem que ter assistência funcionando, tem que ter as estradas funcionando, tem que os funcionários recebendo em dia, isso tudo é voltar o dinheiro, mas uma forma clara de redistribuir a renda. Eu vou redistribuir a renda, eu pego esse montante, vou pegar 10% desse dinheiro, esses 90% eu faço o Estado funcionar. Com tudo isso que eu já falei, educação, saúde, assistência, cultura, esporte. E esses 10% eu vou redistribuir para a sociedade. Vou devolver dos que podem pagar para os que não podem pagar e sim irão receber, que seria o Bolsa Família, tá bom? Espero que tenham entendido. A redistribuição de renda.
Questão social contemporânea no Brasil. Atualmente, impera a lógica da exclusão e desenvolve-se a cultura da insensibilidade, a precarização do trabalho, o desemprego estrutural, a favelização das cidades, a atividade mafiosa, a violência contra crianças, adolescentes, pais, mulheres, idosos, a miserabilidade no espaço público, o esvaziamento simbólico do pressuposto ético com igualdade, liberdade e justiça social. Então, a questão social no Brasil hoje, ela é uma cultura de insensibilidade, né? Hoje, infelizmente, nós temos dois lados, lado A e lado B, e, na verdade, esses dois lados são manipuláveis por terem, né, pessoas acima, e essas pessoas, na verdade, a gente não se une, é como se a gente não se unisse, é como se o Brasil tivesse rachado no meio. Mas isso é bom para quem? Para a população? Para esses dois lados que estão brigando, que sempre vão confrontar? Não, isso é bom, na verdade, para o político, para o Estado, que ele vê a população se degladiando e aí ele, culpa tudo, aí fica jogando um contra o outro. Se a sociedade se unisse, já passou a política, gente. A sociedade ela tem que se unir em prol do bem comum, independente de quem esteja no governo, tá? Se este governo não foi o que eu queria, eu tenho que criticar, sim, mas eu também tenho que apontar as coisas boas. E eu não tenho que criticar só por criticar. Eu tenho que criticar para que ele melhore, porque estamos no mesmo barco. Depois que a eleição passou e que ele ganhou, eu querendo ou não sou governada por ele. Posso não querer, posso não ter votado, posso não gostar, mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu preciso saber como ele faz isso, por que ele faz isso, quais as motivações, né? Porque senão eu tenho justamente isso, esse esvaziamento simbólico dos pressupostos éticos. É como se esvaziasse, não existisse mais as lutas pelos direitos básicos, que é a igualdade, liberdade e justiça social. Ninguém tá nem aí, né? Porque enquanto a população ela briga, na verdade, para o Estado é muito cômodo ter essa briga. É muito cômodo ter esses dois lados. Quando não se entender que a política passou e que a gente ou se une pensando no bem comum, não, mas tudo que ele fala eu vou dizer amém, porque eu votei nele, e aí não, gente, tem que ser crítico, nós temos que ser profissionais críticos. Quando tá certo, muito bem, fez uma coisa certa, mas quando tá errado, a gente tem que criticar. E a gente não pode só criticar só por isso. Dele eu já sabia, tudo bem, eu também sabia. Mas a gente tem que apontar soluções. Tem que ver o viés de solução, tá? A gente não pode ficar só nesse simbolismo de esvaziamento teórico. Isso não vai levar a gente a nada. Pelo contrário, vai ainda mais fazer a nossa população ficar à mercê de um Estado que não se importa. Porque não tem ninguém pressionando, a sociedade não pressiona, né? E precariza o trabalho, precariza o emprego, estrutura, favelização das cidades, atividades, tudo isso que está falado aqui no slide, tá bom? A gente se vê no próximo. Beijo!